Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho, Seção 8ª das Penalidades, art. 553. As infrações ao disposto neste capítulo serão punidas, segundo o seu caráter e a sua gravidade, com as seguintes penalidades: a. Multa de CR cifrão 100 cruzeiros, e 5.000 cruzeiros, dobrada na reincidência. B. Suspensão de diretores por prazo não superior a 30 dias. C. Destituição de diretores ou de membros de conselho. D. Fechamento de sindicato, federação ou confederação por prazo nunca superior a 6 meses. E. Cassação da carta de reconhecimento. F. Multa de 1/30 evos, do salário mínimo regional, aplicável ao associado que deixar de cumprir sem causa justificada, o disposto no parágrafo único do artigo 529. Primeiro, a imposição de penalidades aos administradores não exclui a aplicação das que este artigo prevê para a associação. Segundo, poderá o Ministro do Trabalho e Previdência Social determinar o afastamento preventivo de cargo ou representação sindicais de seus exercentes, com fundamento em elementos constantes de denúncia formalizada que constituam indício veemente ou início de prova bastante do fato e da autoria denunciados. Art. 554. Destituída a administração na hipótese da alínea C do artigo anterior, o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio nomeará um delegado para dirigir a associação e proceder, dentro do prazo de 90 dias, em Assembleia Geral por ele convocada e presidida, à eleição dos novos diretores e membros do Conselho Fiscal. Art. 555. A pena de cassação da carta de reconhecimento será imposta à entidade sindical, a. que deixar de satisfazer as condições de constituição e funcionamento estabelecidas nesta lei, b. que se recusar ao cumprimento de ato do Presidente da República, no uso da faculdade conferida pelo art. 536, c. que criar obstáculos à execução da política econômica adotada pelo governo. Art. 556. A cassação da carta de reconhecimento da entidade sindical não importará no cancelamento de seu registro, nem, consequentemente, a sua dissolução, que se processará de acordo com as disposições da lei que regulam a dissolução das associações civis. Parágrafo único. No caso de dissolução, por se achar a associação incursa nas leis que definem crimes contra a personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado e a ordem política e social, os seus bens, pagas as dívidas decorrentes das suas responsabilidades, serão incorporados ao patrimônio da União e aplicados em obras de assistência social. Art. 557. As penalidades de que trata o art. 553 serão impostas, a. as das alíneas A e B, pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho, com recurso para o Ministro de Estado, b. as demais, pelo Ministro de Estado. Primeiro, quando se trata de associações de grau superior, as penalidades serão impostas pelo Ministro de Estado, salvo se a pena for da cassação da carta de reconhecimento de confederação, caso em que a pena será imposta pelo Presidente da República. Segundo, nenhuma pena será imposta sem que seja assegurada a defesa ao acusado. Seção 9. Disposições Gerais. Art. 558. São obrigadas ao registro todas as associações profissionais constituídas por atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, de acordo com o art. 511 e na conformidade do quadro de atividades e profissões a que alude o capítulo 2º deste título. As associações profissionais registradas nos termos deste artigo poderão representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses individuais dos associados relativos à sua atividade ou profissão, sendo-lhes também extensivas as prerrogativas contidas na alínea D e no parágrafo único do art. 513. Primeiro, o registro a que se refere o presente artigo competirá às delegacias regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou às repartições autorizadas em virtude da lei. Segundo, o registro das associações far-se-á mediante requerimento, acompanhado da cópia autêntica dos estatutos e da declaração do número de associados, do patrimônio e dos serviços sociais organizados. Terceiro, as alterações dos estatutos das associações profissionais não entrarão em vigor sem aprovação da autoridade que houver concedido o respectivo registro.
Art. 559. O Presidente da República, excepcionalmente e mediante proposta do Ministro do Trabalho, fundada em razões de utilidade pública, poderá conceder, por decreto, às associações civis constituídas para a defesa e coordenação de interesses econômicos e profissionais e não obrigadas ao registro previsto no artigo anterior, a prerrogativa da alínea D do art. 513 deste capítulo. Art. 560. Não se reputará transmissão de bens, para efeitos fiscais, a incorporação do patrimônio de uma associação profissional ao da entidade sindical, ou das entidades aludidas entre si. Art. 561. A denominação sindicato é privativa das associações profissionais de primeiro grau, reconhecidas na forma desta lei. Art. 562. As expressões federação e confederação, seguidas da designação de uma atividade econômica ou profissional, constituem denominações privativas das entidades sindicais de grau superior. Art. 563. Revogado art. 564. As entidades sindicais, sendo-lhes peculiar e essencial a atribuição representativa e coordenadora das correspondentes categorias ou profissões, é vedado, direta ou indiretamente, o exercício de atividade econômica. Art. 565. As entidades sindicais reconhecidas nos termos desta lei não poderão filiar-se a organizações internacionais, nem com elas manter relações, sem prévia licença concedida por decreto do Presidente da República. Art. 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os das instituições paraestatais. Parágrafo único. Excluem-se da proibição constante deste artigo os empregados das sociedades de economia mista, da Caixa Econômica Federal e das fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público da União, dos Estados e Municípios. Art. 567. Revogado art. 568, revogado.